Antes de caírem na escuridão, eram apenas pessoas quebradas, destruídas pela perda e pelo sofrimento. Nenhum deles nasceu no mal. Foi a dor que os empurrou para serem os luas superiores. A tropa de elite de Muzan. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Nerd ao Vivo. Hoje iremos falar sobre a origem dos luas superiores. Eu sei que és fã desse conteúdo, então curte, deixa a tua opinião nos comentários e compartilha com aquele teu amigo que também gosta desse conteúdo, yeah? Sem mais demora, vamos logo pro vídeo. Os luas superiores são os grupos mais poderosos dentro dos 12 Kizukis, a organização de demônios diretamente subordinada a Muzan, ou melhor, a tropa de elite de Muzan. Eles representam o auge da força demoníaca. Cada um possui habilidades únicas, enorme quantidade de sangue de Muzan e uma capacidade de regeneração que ultrapassa qualquer outro demônio comum. Durante mais de 100 anos, nenhum Ashira conseguiu eliminar sequer um único lua superior. Por isso é que para o Muzan, eles são tratados como as suas armas mais letais, como peças fundamentais na luta contra os caçadores de demônios, os Ashiras. Os luas superiores possuem histórias complexas, técnicas devastadoras e papel decisivo nos maiores acontecimentos da história no Kimetsu no Yaiba. Entender quem eles são é essencial para compreender a verdadeira ameaça que o Muzan representa na trama. Os luas superiores são classificados por números, de 1 a 6. Quanto menor é o número, maior é o poder. Muzan escolhe a posição baseada em forças, habilidades e potencial. Nesse contexto, o Lua Superior 1 está acima de todos os outros Luas Superiores e só abaixo de Muzan. Agora, vamos descobrir quem eles eram antes de se tornarem esses monstros. Lua Superior 1. Antes de existir o Kokushibo, o demônio mais poderoso entre os Luas Superiores, existia um homem, um guerreiro que viveu toda a sua vida na sombra do seu irmão. A história dos irmãos Tsukiguni começa no instante em que eles nasceram. Mishikatsu, o mais velho, o Kokushibo, vem ao mundo saudável, forte, imediatamente foi visto como o herdeiro do clã, o orgulho da família. Mas segundos depois, nasce o Yoroshi, quieto, sem chorar e com uma marca vermelha no rosto. No Japão feudal, isso era um sinal estranho, era considerado um mau presságio. O pai tão logo entrou em desespero e achou que a melhor solução era matar o filho dele, porque ele nasceu com um sinal que traria desgraça na família, mas não conseguiu matar porque a mãe e os outros familiares que estavam na sala impediram isso. Anos depois, o destino dos dois irmãos já estavam traçado. O Mishikatsu era visto como herdeiro do clã. Ele recebia treinamentos, recebia educação. Já o Yoroshi, ele ficava num quarto isolado, porque quando ele completasse 10 anos, ele iria ser enviado para estudar e ser um padre. Em meio ao treinamento do seu irmão, o Yoroshi apareceu e pediu uma espada, pois também queria treinar. Foi a primeira vez que o Mishikatsu ouviu a voz do irmão. Ele ficou espantado. O mestre deu uma espada de madeira no Yoroshi. O Yoroshi fez um movimento tão preciso que os ataques foram fatais. Ele conseguiu imobilizar o mestre. O mestre não acreditava. Como é que um miúdo, calmo, que não falava nada, que o destino já estava traçado para ser um padre, conseguia fazer aqueles movimentos? O mestre não perdeu tempo. Quando o pai do gêmeo chegou, o mestre contou tudo o que Yoroshi fez. Desde aquele dia, o pai deles resolveu inverter os papéis. Yoroshi, que ia ser enviado para estudar e para ser padre, foi escolhido para ser o futuro herdeiro do clã. E Mishikatsu, que seria o herdeiro do clã, foi mandado de volta no quarto porque ele, aos 10 anos, iria ser enviado para estudar e ser padre. Os papéis inverteram. O Mishikatsu não entendia de onde é que aquela habilidade do Yoroshi saía. O Mishikatsu ficava sempre com uma espécie de inveja do Yoroshi, porque o Yoroshi estava sempre perto da mãe. E uma curiosidade é que o Yoroshi ficava sempre no lado esquerdo da mãe. Então o Mishikatsu achava ele de um mimoso. Mas no fundo, a mãe deles era doente. O Yoroshi, quando ficava no lado esquerdo, ele não ficava simplesmente a receber ou dar carinho. Ele servia como um apoio do lado esquerdo da mãe, porque o lado esquerdo do corpo da mãe não funcionava em condições.
Até que um certo dia, o Yoroshi vai até o quarto do irmão para lhe contar uma notícia triste. A mãe deles acabava por morrer. Foi aí que o Michikatsu percebeu que quando Yoroshi ficava perto da mãe, não era para receber mimo ou carinho, mas sim para servir de apoio. Após a morte da mãe, o Yoroshi tomou uma decisão: seguir a primeira vontade do pai e estudar para ser padre, mesmo ele sendo escolhido como herdeiro do clã. Anos depois, o Yoroshi reaparece, mas agora não como um menino silencioso que todos ignoravam. Ele apareceu como o maior espadachim vivo do Japão. Ele havia criado a respiração do sol, a técnica original, a raiz de todas as outras respirações. E Michikatsu sentiu mais uma vez o mundo a desabar. Tudo que ele construiu, todos os anos de treinos, pareciam inúteis diante do poder do seu irmão. Então, quando Yoroshi tentou ensinar a respiração do sol ao seu irmão, tentou, Michikatsu tentou, mas ele falhava, ele não conseguia. O seu corpo não alcançava o nível de Yoroshi. Yoroshi sorria, dizendo que acreditava nele, e Michikatsu só conseguia ouvir: tu não vais conseguir ser como eu. Foi aí que a inveja deixou de ser um sentimento e se tornou uma ferida profunda. Aí mudou o destino dos dois irmãos. Agora chegou a hora de vocês entenderem como é que essa inveja transformou Michikatsu num dos soldados mais letais de Muzan, o Kokushibo, o Lua Superior 1. Mas antes de continuar, deixa a tua respiração no comentário, deixa o teu like para nós ir atrás do Muzan. Depois de reencontrar o Yoroshi, Michikatsu treinou até os seus ossos doerem, tentando imitar a respiração do sol. Mas a verdade era cruel. O seu corpo não suportava, ele jamais chegaria ao mesmo nível do seu irmão. Michikatsu então descobriu algo que destruiu por dentro. Cada vez que ele forçava a respiração, o seu corpo envelhecia e piorava. Mesmo estando doente, o Michikatsu não se recusava de participar das missões, até porque ele era um dos melhores espadachins do Japão, só ficava atrás do seu irmão. Numa dessas missões, o Michikatsu e o seu grupo foram encurralados por um demônio, mas era um demônio extremamente poderoso e que estava a matar os membros do grupo um a um, até que o Michikatsu aceitou que seria morto, pois não teria solução. Ele estava com o maior esquadrão de matadores de demônio e todos foram mortos. Quando Michikatsu achou que seria o próximo a morrer, o homem apareceu, pele branca, olhos vermelhos, elegante e completamente monstruoso. Era ele, o rei dos demônios, o Muzan. Daí começou o diálogo que abriu as portas do inferno. Muzan olhou para o Michikatsu com um sorriso frio e disse: tu tens talento, mas estás preso num corpo fraco. Se desejas viver, eu posso te dar séculos e séculos de vida. A proposta era simples e tentadora: força ilimitada, vida eterna, chances de finalmente superar o seu irmão. Michikatsu hesitou, mas era uma hesitação covarde. Ele já não lutava por honra, lutava contra a própria morte. Por mais que ele tentasse negar, uma verdade o consumia. Ele queria viver. Mais do que isso, ele queria vencer o seu irmão, mesmo que fosse um monstro. A ambição venceu, o medo venceu e o Michikatsu perdeu. Naquele momento, acabava de nascer o Kokushibo, o Lua Superior 1. Quando Michikatsu aceitou o sangue de Muzan, o seu corpo retorceu, se refez, se transformou. Os seus olhos se multiplicaram. E lá estava ele, o espadachim demônio mais forte que o mundo já viu, Lua Superior 1. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. Kokushibo nunca se tornou demônio porque odiava o seu irmão. Ele se tornou demônio porque temia viver e morrer na sombra do seu irmão. O seu maior inimigo nunca foi o seu irmão, mas sim
a sua inveja. Depois de séculos vivendo como demônio, depois de massacrar gerações e gerações de caçador, Kokushibo acreditava que nunca mais veria o seu irmão. Mas o destino não tinha terminado com eles. Muito pelo contrário, guardava o golpe final. Kokushibo viveu mais de 400 anos desde que abandonou a humanidade. Nesse tempo, tornou-se o Lua Superior 1, um monstro temido até pelos próprios monstros. Mas apesar da força, existia algo que ele nunca conseguiu destruir: a sombra do seu irmão. Mesmo como demônio, Kokushibo nunca superou e nunca deixou de sentir a presença esmagadora do seu irmão. Aí chegava o final inevitável. Certo dia, enquanto viajava à noite, Kokushibo percebeu algo. Um cheiro familiar. Uma presença que o fez temer. Um fantasma do passado. Quando levantou os olhos, lá estava ele, Yoroshi Tsugikumi, velho, fraco, mas ainda com a mesma espada da aura divina. Kokushibo, um dos demônios mais poderosos, ficou sem palavra. Diante dele estava um homem com quase 100 anos, mas que transmitia a mesma sensação quando era jovem. Kokushibo percebeu naquele instante que Yoroshi não era apenas um prodígio, ele era uma existência fora da regra da natureza. Sem dizer uma palavra, Yoroshi tirou a sua espada e naquele momento Kokushibo sentiu: ele ainda é mais forte do que eu. Com um único movimento, Yoroshi lançou o golpe mais rápido e perfeito de toda a sua vida. Kokushibo nem viu o ataque, apenas sentiu. Quando deu conta, o seu corpo estava cortado. Kokushibo percebeu uma verdade cruel: nem como humano, nem como demônio, ele nunca alcançaria o seu irmão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Yoroshi morreu em pé. Não foi Kokushibo que venceu, não foi a força demoníaca que venceu, não foi o poder de Muzan que venceu. Yoroshi morreu simplesmente porque seu tempo acabou. Um corpo humano de quase 100 anos não pode lutar para sempre. Kokushibo, ferido, olhou para o irmão morto em pé, com a espada ainda na mão. Naquele instante, Kokushibo sentiu o sabor mais amargo de sua vida. Não importava quantos séculos vivesse, quanto poder absorvesse, quantas vidas ele tirasse, ele nunca superaria o seu irmão Yoroshi. Depois daquele dia, Kokushibo nunca mais foi o mesmo. Não lutava mais por ambição, nem por glória. Lutava porque estava preso ao próprio ego, preso ao desejo de provar algo que o destino nunca o permitiria, que é ser mais forte que o seu irmão. Essa foi a história do Lua Superior 1, os acontecimentos todos que levaram até ele se tornar um demônio. Agora, vamos contar a história do Lua Superior 2, o Doma. Mas antes de continuarmos, deixa o teu like e comenta. A história do Doma, o Lua Superior 2, começou no seu nascimento. Ele nasceu com olhos arco-íris e com cabelo carvalho e branco. Os seus pais não acreditaram na beleza do filho deles. E com aqueles olhos, eles acreditaram que o filho dele era especial, que ele tinha algo divino, que podia curar as pessoas, que podia livrar as pessoas do sofrimento. Mas o Doma não sentia nada, nem compaixão, nem amor, nem empatia. Ele analisava tudo de forma fria e lógica, como alguém que observava um formigueiro. Os pais do Doma acreditavam que aquela criança provinha dos deuses, que o Doma era um ser inexplicável. Então criaram um culto de adoração, onde as pessoas vinham, choravam diante do Doma, pediam clemência, acreditavam que o Doma era um deus. E o Doma se comovia, chorava, mas no final era só uma farsa. Para o Doma aquilo era só um teatro, pois o Doma não acreditava em deuses, em Buda, em nada. E ele fingia tudo, era um teatro na cabeça dele. Mas lá no fundo ele acreditava que existe uma maneira de livrar as pessoas desse sofrimento.
E essa maneira era a morte. Sim, o Doma acreditava que matando as pessoas se livrariam do sofrimento. E as pessoas acreditavam que morrendo na mão do Doma teriam a salvação, porque estavam a ser mortos por um Deus divino. Após a morte da mãe, nasceu o líder de cultos. O templo que antes servia aos seus pais, agora servia apenas para ele. E assim, Doma tornou-se o líder de um dos cultos com mais devoto do Japão. As pessoas desesperadas iam até ele, implorando conforto emocional, implorando esperança, implorando riquezas. Mas o Doma não compreendia o sofrimento, ele apenas imitava empatia como um bom ator. E foi aí que a crueldade começou. Um dia, uma das devotas do culto desapareceu. Depois outra, e depois outra. Quando os rumores começaram a circular, o Muzan apareceu. No momento do culto, o Muzan apareceu à frente do Doma e disse: "Tu finges ser um deus, mas não passas de um humano vazio. Aceita o meu sangue e torna-te aquilo que finges ser." Então Doma, sem mais opções, aceitou o sangue do Muzan e transformou-se em um Oni sem hesitar. Não por desejo, mas porque queria continuar salvando as pessoas com seu método torcido. Doma não sentia dor, não sentia medo e não sentia nada. Depois de ser transformado num Oni, Muzan olhou para ele e disse: "Mostra-me do que és capaz e eu mostrarei o teu verdadeiro propósito." Os seguidores, enganados pela sua beleza e presença divina, acreditavam que a morte nas mãos do Doma os levaria para um mundo sem dor. Para Doma, morte era apenas lógica. Mesmo recém-transformado em demônio, Doma não demorou a ser notado. A sua força era normal, a regeneração era impecável, a ausência completa do medo transformava-o no imprevisível. Os demônios começaram a temê-lo e Muzan começou a observá-lo com atenção. Doma não tinha ambições egoístas, não tinha sonhos, não tinha revoltas internas, ele era perfeito. Então Muzan disse para ele: "Tu não me questionas, tu não me desafias, tu és extremamente eficiente e completamente vazio. Servir-me será natural para ti." E Doma aceitou como se fosse mais uma equação resolvida. Cada seguidor devorado, cada vida purificada, Doma foi subindo na hierarquia dos 12 Kizukishi. Ele subiu tanto que ultrapassou o antigo Lua Superior 2, que vamos falar dele no próximo vídeo. Tornou-se então um dos maiores monstros de Muzan. Assim nascia o homem que dizia ser um deus, mas que não era capaz de sentir sequer o peso da morte. E assim, concluímos a jornada pelos segredos dos Luas Superiores 1 e 2. Do passado trágico de Kokushibo à frieza absoluta de Doma. Cada um deles mostra até onde a ambição e a obsessão podem levar um ser humano. Se gostaste desse mergulho profundo no universo de Kimetsu no Yaiba, deixa o teu like, comenta qual lua superior queres ver no próximo capítulo e junta-te ao canal para acompanhar cada história nova. Obrigado por assistir e vemo-nos no próximo vídeo. Yo!